Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O Supremo manda libertar 9 empreiteiros presos na Operação Lava Jato. E veja também nesta edição. Paulo Roberto Costa janta em churrascaria antes de depor à Justiça do Paraná. Indonésia executa segundo brasileiro condenado por tráfico de drogas. Polícia Militar atira bombas de gás durante protesto de professores em Curitiba. Depois de 4 dias, equipes de resgate encontram sobreviventes nos escombros do terremoto no Nepal. Vírus espião no celular pode ajudar a Polícia Federal a monitorar suspeitos de crime. Mãe furiosa bate no filho envolvido nas depredações e incêndios nos Estados Unidos. Morre aos 82 anos o ator e diretor de teatro Antônio Abujanra, admirado pelas provocações. É uma boa ideia não posta em prática. E uma boa ideia não posta em prática não quer dizer nada. E na bancada eu tenho a companhia do jurista Luiz Flávio Gomes e do filósofo Mário Sérgio Cortella. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do WhatsApp no número 97559-2915. Não se esqueça de se identificar. E ainda pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A oposição definiu que vai apresentar em uma semana um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto isso, o Palácio cede às pressões da base aliada e amplia o espaço do PMDB no governo. Depois de mais de 100 dias sem liderança no Senado, a presidente Dilma Rousseff delegou a Delcídio Amaral, senador pelo PT, a tarefa de articular os interesses do governo. A indicação ocorre num momento delicado entre o Palácio do Planalto e o presidente da casa. Após tirar o afilhado político de Renan Calheiros, Vinícius Lage, do Ministério do Turismo, Dilma aceitou outra indicação do presidente do Senado. Vai empossar Fernando Mendes Garcia Neto, numa diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Há uma série de elementos na conjuntura que deram sustentação a essa retomada da base no Congresso. E, obviamente, abriu o cofre, né? Abriu o cofre do fundo partidário, abriu o cofre das liberações de emendas, abriu o cofre da distribuição de cargos, de posições no segundo, terceiro escalão. O projeto de terceirização rendeu outra queda de braço a Renan Calheiros nessa semana, contra Eduardo Cunha, presidente da Câmara e companheiro de partido. Outro PMDBista, o vice-presidente Michel Temer, tentou apaziguar a crise nessa terça-feira. Mas isso se decide pela votação. Quando chegar no Senado, todos vão dialogar, vão conversar e tenho certeza que o presidente Renan e o presidente Eduardo vão se entender. Mais do que garantir a governabilidade, recompor a base aliada é uma questão de sobrevivência para a presidente Dilma Rousseff. Na próxima terça-feira, os partidos de oposição, PSDB, Democratas, Solidariedade e PPS, vão apresentar um pedido de impeachment contra ela. Para ser aprovada, a medida necessita da votação de 2/3 do Congresso Nacional. O PSDB já tem em mãos um parecer jurídico favorável de Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça, mas avalia se terá condições de levar o pedido de impeachment para o plenário. A medida causa divergências até entre os tucanos. O senador José Serra, o ex-presidente Fernando Henrique e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, são contrários. Nós temos que ter uma base jurídica para o impeachment. Agora, o processo é político. Há um poder discricionário da Câmara Federal de aceitar ou não aceitar a acusação, de receber ou não, de aprovar por 2/3 ou não. Se há um processo político, o ambiente político é favorável à presidente Dilma Rousseff no Congresso? Mário Sérgio Cortella, boa noite. Boa noite. Eu acho que nesse momento ele é melhor do que ele foi, afinal, como a gente observa, a presidente consegue, depois de 4 meses, no início da nova gestão, acalmar um pouco o movimento de turbulências. Isto é, como já se passou aquele momento em que houve um confronto mais direto com uma parcela do PMDB. E as coisas estão se reposicionando, ela agora fica numa posição menos desconfortável do que estava, por exemplo, no início de março, quando aí sim, encostada na parede, acuada, não tinha tanta ação. Acho que esse tempo de quase 120 dias permite ao governo, como permitiu, que ele pudesse recompor algumas das suas ações. Agora,
O pedido de impeachment, embora ele seja um direito, e na política isso faz parte, né? Quem não quer participar da política, então não faça, né, a possibilidade até de tomar essa condição. Mas quem nela está sabe que isso é possível. E ao fazê-lo, acho que há um nível de precocidade, independentemente de apuração de causa ou não, acho que esse é um elemento, a introdução agora, né, de um pedido dessa natureza, que vai perturbar ainda mais a condução de um governo que tem que retomar a rédea da economia. Isto é inadequado, digamos que é inconveniente. Não é que ele é ilegal, ele pode ser feito, não é que politicamente seja descartável, mas é absolutamente inconveniente perturbar o governo sem que se tenha mais alguma coisa que seja concreta para se fazer o pedido. Acho que é política mal usada nesse momento. Luiz Flávio Gomes, boa noite. O Executivo não está abrindo concessões demais para o Congresso Nacional? Sim, e essas concessões estão dentro da lógica de entregam-se os anéis para ficar com os dedos. A desgraça é que se os dedos ficarem nas mãos de quem governa o Brasil, nós estamos perdidos, porque os dedos são os que roubam. Então é terrível essa situação atual. O pedido de impeachment do PSDB vai reforçar o PMDB a ser muito mais exigente com o governo. Vai pedir muito mais. E não existe ninguém, desde a redemocratização, que tenha se especializado em fisiologismo do que o PMDB. Ninguém é mais experto do que eles. Logo, o pedido de impeachment agora, inadequado, inoportuno. Serra falou, Fernando Henrique falou, Alckmin falou. Ou seja, se os caciques do partido não querem, por que os de baixo, o baixo clero, vai querer? Não passa, o PMDB não vai deixar passar, mas vai cobrar caro, vai custar muito para Dilma. Leia-se, para os nossos bolsos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou hoje a decisão da presidente Dilma Rousseff de não fazer pronunciamento pela TV no 1º de maio. A mensagem de Dilma será transmitida apenas na internet. Renan aproveitou para alfinetar o ajuste fiscal do governo, que ele chamou de ajuste trabalhista. O senador alagoano está na frase do dia. A frase do dia está no telão. Esse é um ajuste trabalhista e, como ajuste trabalhista, a presidente está tendo dificuldade de falar no 1º de maio, porque a conta não pode ir para o trabalhador. Renan Calheiros, presidente do Senado. Luiz Flávio Gomes. Tem razão o Renan Calheiros nessa frase. O ajuste não está pegando a classe de cima, só pegou a classe de baixo. E, portanto, como é que a presidenta vai, dia 1º, falar algo para estimular a economia ou o trabalhador, se acaba de apresentar um projeto desse que derrota e derruba direitos do trabalhador? Portanto, Renan, neste ponto, fala certo. E a experiência dele de político profissional há tantos anos lhe dá essa bagagem de falar as coisas contundentes e massacrar o governo na hora que tem que ser massacrado. A gente só não pode esquecer que não são todos os projetos de ajuste trabalhista que são do governo. Aliás, o governo é contra um projeto passado, aprovado, que é o de terceirização. Isso significa que quando a gente diz, não, mas os projetos derrubam, de fato, como o Luiz Flávio lembrou, uma parcela atinge, sim, as camadas menos economicamente aquinhoadas. Mas o projeto, especialmente vindo do Legislativo relativo à terceirização, o governo é contrário e ela já se manifestou. Portanto, eu acho que é de bom senso, Luiz Flávio, nesse momento, que ela não entre no embate que a TV poderia trazer por manifestações em geral. Né? O grande autor do Dom Quixote dizia que, às vezes, recuar não é fugir. Recuar é apenas tomar uma postura estratégica. Nem sempre recuar significa fuga. Dá Eu acho tempo, que né? Cervantes estava certo nisso. Nas lutas marciais, aquele que recua para que o adversário venha e ele impulsiona com mais força, né? Isso, mas a Dilma não vai fazer isso. Ela não é capaz disso, não. Vamos ao registro dos nossos telespectadores aqui. O Enio Torres Granel. Os caciques do PMDB não se entendem. O PSDB é dividido no pedido de impeachment. Afinal, onde está a unidade dos partidos? Olha o nome, partido. O que você quer? O partido é parte. Não tem como buscar unidade nem lógica. Ele só tem uma única lógica: perpetuar no poder todos. E para isso,
roubar o que seja possível. Isso faz parte desse exagero do Luiz Flávio, né, que é o exagero que ele entende como inflamação cívica, né, por conta até, né, do projeto. É exagerado. Né, pode até ter um alcance pedagógico que, vez ou outra, nos balança e faz pensar, mas a política feita também por partidos, por pessoas que queiram se dedicar de maneira mais intensa nessa atividade, ela não obriga a unidade. Ela obriga a um pensamento que seja composto, mas raramente se encontraria um partido que marche numa exclusiva direção, inclusive porque ele resulta, como é o caso do PMDB, do PT, do PSDB, de partidos anteriores que se reagruparam em outras forças. Você pega o PT, uma parte veio da igreja, outra dos sindicatos, outra do mundo dos intelectuais. O PSDB já foi uma parcela PMDB, né? Portanto, não dá para se cobrar, né, que tem essa única unidade. E, só para reforçar, diferentemente do Luiz Flávio, eu não acho que todo mundo que entre nessa atividade tem a intenção de ser larápio. Alguns, sem dúvida, podem e são. Mas não são todos. Luiz, isso não faz parte do processo democrático, essa coisa da divisão, dos pontos de vista diferentes? Não faz parte? O partido não ia ficar fora disso? Ou... Não, faz parte. Faz parte a você ter divergências de ideias, mas os partidos têm que ter uma certa unidade de pensamento dentro da adversidade, porque, do contrário, cada um chuta como quer, o que o PMDB está fazendo hoje. O Cunha fala uma coisa, quer terceirização, o Renan diz, aqui não vai passar não, aí o Renan diz algo, o Cunha diz algo, ou seja, eles estão muito divididos. Agora, onde eles se unificam? Dentro do crime organizado. Dentro do crime organizado, aí todos colaboram para um ponto comum, só chutam bola no gol do adversário. No crime organizado, eles têm bastante união. O Cortella, esse descontentamento do Luiz Flávio aqui é um descontentamento que você vê esse ambiente no Brasil, né? Claro. É um ambiente, assim, a falha ética, né? Então, a gente enxerga uma repulsa, um nojo. Aquilo que é o apodrecimento do que seria a função pública. Eu entendo, eu brincava pouco, né, que o Luiz Flávio tem, sim, esse fervor cívico, né, essa ira em vezes momentos. Não entendo do mesmo modo. Acho que há pessoas, e eu conheço várias, já conheci, já fui governo, né, dentro da cidade de São Paulo, conheço muitos governantes de vários partidos que são sérios, que não querem larapiar, tomar aquilo, prevaricar com aquilo que não pertence, mas acho que há, sim, esse desprezo por parte de uma parcela significativa da população, por conta até de muitos políticos. Afinal de contas, se eles dão aso, se eles dão motivo a que se faça isso, não há que se imaginar que possa ser a visão de outro modo. Nós vamos demorar anos para reconvencer a população de que a política não é sinônimo de patifaria. A senadora Marta Suplicy deixa o Partido dos Trabalhadores depois de 33 anos de militância. Ela oficializou a saída entregando a carta de desfiliação à direção do partido. Na justificativa, Marta alegou que o PT se afastou dos princípios de justiça social, citou os escândalos de corrupção e declarou que estava isolada na legenda. A ex-prefeita de São Paulo e ex-ministra do Turismo estaria em negociações com o PSB para se lançar novamente candidata à prefeitura em 2016. O PT informou que vai pedir um mandato da senadora na Justiça. Cortella, é um descontentamento com o PT ou é a candidatura à prefeitura em 2016? Nós saberemos isso daqui a algumas semanas. Não tem como saber agora. Agora o que nós temos é um gesto da senadora, que ela rompe com o partido que historicamente deu a ela sustentação e vice-versa. Se ela tem, nesse gesto que fez, aquilo que argumentou na carta de desfiliação, que é uma intenção, se desligar de um grupo que ela entende hoje como inconveniente para os ideais que ela professa, parabéns. Mas se ela tem, nesse passo, nesse movimento, apenas uma maneira oportuna de ir a uma candidatura que estaria bloqueada, porque, em tese, o atual prefeito de São Paulo seria o candidato mais natural à reeleição, não dá para saber. A gente vai verificar qual é a razão de fundo daquilo que faz a senadora pelo Estado de São Paulo, quando, daqui a algumas semanas, ela decidir os caminhos que tomará. Se ela decidir candidatar-se ou entrar no outro partido para ser a candidata,
uma das razões fica nítida. Se ela continuar como senadora representando milhões de paulistas, é sinal de que ela tinha, de fato, uma intenção que é aquela que argumentou na carta de desfiliação. O Carlos Wilson Ferreira da Silva, aqui pelo Facebook, Marta enxergou muitos concorrentes no caminho dela. Luiz, e essa questão aí do mandato? De quem é esse mandato? Porque há uma dúvida jurídica em relação a uma eleição majoritária, né? Que a eleição do senador, muitos justificam que é do senador, que é a pessoa que ganhou o voto e não o partido. O que você acha disso? Isso, de fato, a polêmica prossegue. Inclusive, essa polêmica, o William está dentro do próprio Supremo, que está dividido. No momento, o Supremo disse que o mandato é do partido, do outro momento disse que é do próprio candidato. E o caso Marta vai voltar à tona esse assunto. Eu tenho para mim que o mandato é sempre do partido, porque no Brasil ninguém pode se candidatar sem partido político. Então, se o partido, eu vou por um partido, o mandato é do partido, ou seja, vai ter que suceder o PT. E por que o PT vai entrar? Porque o suplente número 1 não é do PT. Não é do PT. E o suplente número 2 é do PT. Então, o PT vai querer o mandato para o PT. Em síntese, o Supremo, outra vez, vai ter que se debruçar sobre isso. Eu penso, o correto é do partido. A seguir, a polícia usa bombas de gás para afastar professores em greve da Assembleia Legislativa do Paraná. E ainda o resgate de sobreviventes 4 dias depois do terremoto no Nepal.